eu faço uma pertinente distinção entre aquilo que é o femicídio e aquilo que é o feminicídio. O feminicídio, como bem explicou o Dr. Claudenilo, é uma qualificadora do crime de homicídio pela qual um homem ou uma mulher matam uma mulher por condição do sexo feminino. Portanto, há no próprio tipo penal um ciúme intrínseco, uma misoginia intrínseca, um machismo estrutural que faz com que o homem pratique esse crime. O femicídio, por outro lado, é simplesmente o ato de matar uma mulher. E isso não envolve necessariamente qualquer relação entre o homem e a mulher. Então, por exemplo, um homem que dirige embriagado e ultrapassa um sinal vermelho, se choca com outro automóvel, e a pessoa que conduzia o outro automóvel é uma mulher, ele praticou um femicídio. Ele matou uma mulher culposamente, mas isso não significasse que ele tivesse qualquer preconceito com ela. Por ser mulher. Por ser mulher. Ele simplesmente matou uma mulher. Então, existe sim uma diferença entre o femicídio, que é simplesmente matar uma mulher, e o feminicídio, que é matar uma mulher por condição do sexo feminino, pelo fato, propriamente dito, dela ser uma mulher. Essa é a primeira das colocações que eu levanto. E esmiuçando em relação à sua pergunta, que é de um interesse extraordinário, a legislação, ela quis colocar, na realidade, uma proteção em cima do gênero feminino, e isso, com toda certeza, isso já foi discutido por tribunais superiores, enfim, diversas situações, e chegou-se a um consenso, muito embora eu precise acrescentar que a doutrina, ou seja, o conjunto de pensadores do direito que comentam a legislação, eles já tivessem um posicionamento no sentido de que o transexual, ele teria direito, sim, a, sendo vítima numa relação, de um crime, numa relação homoafetiva, tivesse, sim, como o direito de ser vítima de feminicídio, de ter aquela imputação penal, que é mais pesada, que é mais dura, justamente por ser uma qualificadora, em seu favor naquele caso. Então, nada impede, do ponto de vista legal, e isso é sedimentado pelos nossos tribunais, que a pessoa que se identifique como mulher seja, de fato, vítima de feminicídio, justamente porque o legislador ele teve o cuidado de colocar em termos de gênero essa qualificadora do crime de homicídio, que aumenta aí a pena e faz com que ela se estenda de 12 até 30 anos. Pablo Roá, você já pegou algum caso de feminicídio, por exemplo? Alguns tentados, outros infelizmente consumados, e nas duas situações são processos de atuação extraordinariamente difícil. De um lado, do ponto de vista pessoal e humano, porque trata-se do extermínio de uma vida e da dissolução forçada de uma unidade familiar. Uma família, às vezes, ali se esfacela para sempre, porque os filhos perdem a mãe de forma trágica e o pai para a prisão. Então, é uma tragédia de um viés duplo e de difícil assimilação e administração. Quanto às tentativas, e pegando primeiro esse gancho para justamente me acostar ao que foi dito por Elisângela, eu também partilho da opinião que as medidas protetivas, elas têm surtido efeito, e eu, além do amparo, na minha experiência pessoal, eu vejo muitas vezes a necessidade de uma interpretação do direito sobre uma ótica multidisciplinar. Por que digo isso? As decisões mal tomadas do ponto de vista racional, muitas vezes elas são tomadas, do ponto de vista da psicologia, por um comprometimento do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que toma as decisões racionais. E como se compromete o córtex pré-frontal?
álcool, drogas. Então, muitas vezes o sujeito ele não tem a coragem, a disposição para tomar uma decisão, uma atitude que leve até um homicídio, mas porque ele bebeu demais, porque ele usou determinadas drogas, ele está com aquela parte do cérebro ali comprometida e ele se deixa levar por aquele impulso e comete um delito. Muitas vezes o fato de haver a medida, ele ser recolhido à prisão, ele passar algum tempo preso, é suficiente para que ele seja dissuadido daquela ideia, e não somente pela questão da prisão, mas do tempo que ele passou preso, de ele ter a experiência de estar segregado socialmente e sentir o peso daquela segregação. Então, muitas vezes, chegando ao ponto de violar uma medida protetiva, ele volta atrás e passa a conviver com aquela mulher de uma forma pacífica, harmônica, ordeira, de modo que muitas vezes até eles conseguem estabelecer uma relação, eu não diria de amizade, mas pelo menos de respeito, como duas pessoas que tiveram no passado um relacionamento e que agora têm de conviver de uma forma ou outra. De um outro lado, quando nós tratamos já de um feminicídio consumado, a situação se torna extraordinariamente mais drástica. Porque, e doutor Claudenilo, eu tenho certeza que terá muitas luzes para trazer sobre esse assunto, é um tipo de processo muito difícil de se fazer. Por quê? O seu cliente, ele será submetido ao Tribunal Popular, ao Tribunal do Júri. E hoje, com o avanço dos direitos sociais, com o avanço da mentalidade da sociedade como um todo, não se permite, graças a Deus, que o homem disponha da mulher como um objeto. Então, se não for minha, não é de mais ninguém. A questão do ciúme, da possessividade excessiva, a questão que hoje o Supremo Tribunal Federal já colocou como argumento fora do baralho da defesa, que é a questão da legítima defesa da honra. Então, o homem foi traído, ele tem o direito de dispor da vida da mulher por causa disso. Hoje são argumentos, são estruturas defensivas que não funcionam mais, que não se admitem de forma nenhuma. Tive hipóteses durante a minha carreira em que fui vitorioso nos tribunais do júri em questões de feminicídio, porém foram questões pontuais, devidamente explicadas, devidamente levantadas, e que aquela sociedade em especial entendeu que aquele caso era digno de absolvição. Mas as questões como se faziam antigamente, o caso mais, talvez um dos mais emblemáticos do país, tinha sido o caso da socialite Ângela Diniz, conhecida como a Pantera de Minas, que foi assassinada por Dock Street, né? Bem recentemente se fizeram filmes, séries, etc., documentários a esse respeito. E Evandro Lins e Silva foi o advogado de Dock Street naquele processo, no primeiro caso, e ele chegou a ser absolvido justamente com a tese da legítima defesa da honra, dizendo, Evandro Lins e Silva, que Dock Street era humilhado por aquela mulher fatal, teria sido seduzido por ela e levado, como se vontade não tivesse, pelo ciúme, pelos muitos encantos dela, a enlouquecer e cometer aquele fato. E, olhando do ponto de vista criminológico a situação daquele feminicídio, é muito interessante que, hoje, pelas fotos, ainda é possível ver que Ângela Diniz era uma mulher muito bonita. Sim, sim. E os tiros que ele disparou contra ela foram justamente na região da face, como quem quisesse brutalizar, destruir aquela beleza. Como se fosse um atentado de um ressentimento profundo da parte dele contra a beleza dela, contra toda aquela estrutura do feminismo. Felizmente, nesse caso, os movimentos sociais tiveram um papel extraordinariamente importante, de sorte que houve um segundo julgamento e Dock Street chegou a ser condenado.
e seguindo o mesmo esteio de evolução da sociedade, de lá até então, não se permitem, não se admitem hoje alguns tipos de argumentos no tribunal do júri para se defender crimes de feminicídio, justamente porque a sociedade evoluiu ao ponto de não admitir certos tipos de barbaridades contra as mulheres.